Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23/3, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 29 ao capítulo 31. E que a paz do Senhor invada o teu coração nesta manhã. Com o nosso devocional de hoje, nós vamos encerrar 1 Samuel. E amanhã nós já vamos iniciar 2 Samuel. No capítulo 29, nós vamos ver que os filisteus eles vão rejeitar Davi. O que acontece? Davi, fugindo de Saul, eu falei isso no último devocional, ele resolve ir morar entre os filisteus. E aí ele pede abrigo, né, a um rei filisteu, que se agrada dele e dá abrigo não só a ele, mas aos 600 homens. Então ele vai com todos os homens, a família dele, morar no território dos filisteus. E aí o texto fala que as tropas dos filisteus estavam reunidas em Afeca e os israelitas acampados junto à fonte de Jezreel, enquanto os governadores filisteus iam na frente de suas tropas de centenas de milhares. Então Davi e os seus homens marcharam na retaguarda do rei Aquis, que foi o rei que deu abrigo a Davi. Ele gostava de Davi, né? Ele tinha simpatia por Davi e ele não tinha nenhuma dificuldade com Davi. Então, quando foi proclamado a batalha, Davi se juntou para estar na retaguarda do rei Aquis, né? E aí o texto fala que quando os filisteus, os demais governantes filisteus viram, disseram: "O que este hebreu faz aqui?" Aquis respondeu: "Este é Davi, servo do rei Saul de Israel. Já faz muito tempo que ele está comigo, e desde o dia em que chegou até hoje, não encontrei nenhuma falta nele." Mas o comandante dos filisteus ia na frente disse: "Mande-o de volta para a cidade do seu senhor, que o Senhor deu para ele." Tudo bem se que o Senhor tenha dado uma cidade para ele morar, mas ele não vai à guerra conosco, ele não vai ficar no nosso meio, né? Ele não pode ir. E aí, né, os comandantes, os governadores disseram: "É este aí o mesmo Davi a respeito de quem as mulheres lá de Israel cantavam e dançavam? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? É esse daí? É esse Davi que está em nosso meio, né?" Então Aquis chamou Davi, disse ele: "Tão certo como vive o Senhor, você foi aliado meu e fiel. Ao meu ver, deveria acampar-me e estar junto comigo nessa batalha, pois desde o dia que chegou até hoje, nunca encontrei nenhuma falta em você." Mas os outros governantes filisteus não o aprovaram. "Por favor, não os desagrade. Volte para casa em paz", né? E Aquis insistiu com ele, né? Porque Davi falou: "Mas por quê?" Quis entender a situação e Aquis diz: "Para mim você é tão leal quanto um anjo de Deus, mas o comandante dos filisteus não quer que você o acompanhe na batalha. Agora levante-se bem cedo e vá embora com os seus homens, assim que o dia clarear", né? Então a gente vê que mesmo em meio aos filisteus, qual era a reputação que Davi tinha, né? De guerreiro, de homem valente, que tinha ganhado as batalhas, mas um homem de palavra, um homem de fidelidade, um homem de aliança, né? E o rei Aquis experimentou, né? Viver esta aliança com Davi. E aí nós vamos ver que quando Davi volta, né, 3 dias depois, quando Davi e os seus homens chegaram à cidade de Ziclag, né, que é a cidade onde ele habitava, ele vai perceber que os amalequitas tinham invadido a cidade, queimado a cidade. Eles não tinham matado ninguém, mas tinham tomado todos eles como prisioneiro. Isso mesmo. E no meio desses prisioneiros, o texto fala, né,
que estavam as esposas de Davi, inclusive Abigail. Os homens, quando perceberam, né, que tinham sido levados suas esposas, seus filhos, o texto fala que eles lamentaram e eles choraram em alta voz até não aguentar mais, né? Então Davi percebe que havia uma comoção geral e que aqueles homens, eles queriam justiça, né? O texto fala que chegou a um ponto, né, de que Davi ficou com medo de que eles pudessem o apedrejar, e aí ele chama o sacerdote Abiatar, pedindo para trazer o colete sacerdotal para consultar a Deus, né? Então Davi perguntou ao Senhor: devo seguir este bando dos saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E aí o Senhor respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Agora pense, homens que tinham caminhado 3 dias e 3 noites, homens que estavam cansados, desgastados, né? E o texto fala que no total eram 600 homens, mas 200 estavam esgotados demais e não conseguiam prosseguir. Apenas 400 continuaram e prosseguiram, né, para alcançar esses amalequitas. E aí o texto fala que 3 dias e 3 noites eles não comeram e nem beberam, né? E o texto fala que eles encontraram um rapaz pelo caminho que deu a eles água e pão e fez com que eles recuperassem a força. E aí Davi pergunta, né, quem era ele? E ele fala: eu sou egípcio, escravo de uma amalequita. O meu Senhor me abandonou 3 dias atrás, porque eu fiquei doente, né? Estávamos voltando de um ataque. E aí Davi disse para ele: você consegue me levar até eles? E ele diz: eu posso fazer isso se o Senhor jurar que não me matará e nem me entregará ao meu Senhor. E aí Davi faz esse acordo com ele e ele leva, né, os homens de Davi com Davi até esse grupo dos amalequitas. E o texto fala que Davi e os seus homens massacraram os amalequitas durante todo o dia e no dia seguinte até o entardecer, nenhum deles escapou. Né? E o texto fala que Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho e nem filha, sem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Ou seja, tudo foi recuperado. E aí esses homens voltam, né, com todos os despojos, com tudo que foi recuperado, né? E aí, quando ele se encontra com aqueles 200 que ficaram esgotados, há uma alegria muito grande pelo retorno das esposas, dos filhos, só que eles não queriam repartir, não queriam dar nada daquilo que eles tinham pego de despojo àqueles 200. E aí Davi diz: não é assim que nós devemos agir, né? Não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores. Diz que a partir daquele dia Davi fez disso um decreto e um estatuto em Israel. E assim é até hoje. E aí, o texto fala no capítulo 31 que é a morte de Saul, né? Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel, e olha a importância de Davi ter voltado e não se unido ao bando dos filisteus, porque vai ser nessa sequência de batalha que Saul é morto. O texto fala assim que os filisteus atacaram Israel, os israelitas fugiram dele, muitos foram mortos nas encostas do monte Gibol. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 dele, Jonatã, Aminadab e Malquizua. Saul, né, quando percebeu
que ele tinha sido atacado, né? O texto fala que ele disse ao escudeiro: pegue sua espada e mate-me, antes que os filisteus incircuncisos venham e me torturem e zombem de mim. Né? E o escudeiro teve medo e não quis matá-lo, então Saul pegou a própria espada e se lançou sobre ela. E quando viu que Saul estava morto, o escudeiro fez a mesma coisa, né? E os 3 filhos de Saul morreram nessa batalha. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e dos seus 3 filhos. Cortaram a cabeça de Saul, removeram a sua armadura e anunciaram o ocorrido no templo dos seus ídolos. E o texto fala que colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram o corpo no muro da cidade. Olha que triste fim de Saul. O texto fala também que quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam que os filisteus haviam feito com Saul, todos os guerreiros mais valentes viajaram a noite toda e conseguiram pegar o corpo de Saul e dos seus filhos e levaram os corpos a Jabes, onde o queimaram e depois enterraram os ossos, né, debaixo de uma tamareira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. E assim nós finalizamos 1 Samuel. Amanhã nós iniciaremos 2 Samuel e o capítulo 1 vai ser a chegada desta notícia para Davi. Deixa eu orar por você. Senhor, nós queremos aqui, papai, aprendermos não só com a vida de Davi, dos soldados de Davi, dos 600 valentes, mas também com a trajetória de Saul, que finaliza o 1 Samuel com a morte dele, Senhor, afastado de ti, desacreditado, humilhado, sabe, Deus, e nós olhamos para isso e podemos ver quão triste é o fim de um homem e de uma mulher que se afasta de Deus. Por isso não permita, Senhor, nós queremos todos os dias estar aos teus pés e consagrar a ti tudo que somos e tudo que temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.